Olá, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, tá? E aí a gente vai estar iniciando nossa aula de Contra-Reforma ou Reforma Católica. É uma aula curta, tá bem? A gente não vai estar se prolongando. Eu espero que vocês estejam acompanhando as atividades. Eu vou estar enviando para vocês junto com esse vídeo um questionário do Google com tudo que a gente estudou até agora. Vocês respondem rapidinho, não esqueçam de responder, porque como é uma coisa online, fica mais fácil para eu registrar e ter um acompanhamento de quem está participando das minhas coisas ou não. Sabe? Diferentemente daqui que eu só vou poder estar olhando bem depois quando a gente voltar com as atividades de sala de aula. A discussão necessariamente de uma contra-reforma ou reforma católica ela é essencial para os debates sobre a reforma protestante porque a gente tem uma continuidade, uma compreensão das estratégias da Igreja Católica após o movimento da reforma, entende? E aí a gente segue necessariamente tentando entender o porquê. A Igreja Católica ela começa a perder muitos fiéis com a reforma. Muitos burgueses, pessoas que necessariamente antes seguiam o catolicismo, começavam a perceber que o catolicismo não era o único meio de se chegar à fé, ou melhor dizendo assim, à crença cristã. E começam a ver nas ideias protestantes uma válvula de escape para as coisas que eles discordavam da igreja. Então a Igreja Católica começa a perder muitos fiéis, consequentemente também dinheiro e outras riquezas, porque muitos príncipes começam até a estar retirando ali é, o que eles doavam à igreja. Então isso tem um peso muito grande. A igreja, para tentar diminuir esse impacto, ela começa a criar linhas de combate ao protestantismo e a coisas que elas consideravam heresia. Então tudo aquilo que eles consideravam como heresia começa a ser perseguido com a Contra-Reforma, ou melhor, com a Reforma Católica. Na mesma proporção também, algumas coisas foram feitas é, que tem um peso histórico muito grande, porque a igreja ela começa a reconhecer algumas de suas falhas. E a gente vai estar vendo alguns detalhes desse nessa aula de hoje. Esse reconhecimento é importante porque a gente começa a entender que a reforma ela teve um impacto, ela teve uma força. Ela conseguiu transformar uma maneira de se pensar antes dentro da sociedade. As pessoas começam a entender necessariamente, ou melhor, a igreja começa a entender necessariamente que alguma coisa precisaria ser feita. A principal representação dessa reforma, sem dúvida nenhuma, é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é iniciado em 45 e vai até 63, porque ele foi interrompido algumas vezes por conflitos e outras situações é, que não permitiram que ele seguisse em uma linha. Necessariamente o concílio ele vai questionar algumas falas do protestantismo, mas na mesma medida ele reformula muitas coisas do catolicismo. Por exemplo, o luteranismo ele dizia que o Papa ele não era infalível, o Papa tinha erros. Já o Concílio de Trento, necessariamente nessa ideia da Contra-Reforma, reafirma o poder do Papa e reafirma a importância dos sete sacramentos, coisa que o luteranismo dizia que a gente só precisava do batismo e da confissão mesmo. Então a gente já tem aqui como posso dizer, um primeiro impacto, essa reafirmação do poder do Papa, que era a figura principal da Igreja. É, lembrem que Lutero ele tinha uma ideia de justificação pela fé. O que seria isso? Só a fé salva. A Igreja ela rejeita isso fortemente e sustenta as ideias anteriormente de redenção, praticar boas ações e tantas outras coisas que a gente percebia no pensamento católico anteriormente. Então a gente tem outra reafirmação e um questionamento das doutrinas de Lutero. E aí a gente começa a perceber coisas que têm um peso significativo, como por exemplo, a igreja reconhece o erro com as vendas de indulgência que a gente via, que a gente percebia. Isso é um grande feito, tá? Para a reforma. E uma coisa que particularmente sempre me chama a atenção quando eu paro para discutir essa questão é a criação de seminários. Lembrem que na aula passada eu falei com vocês que muitas pessoas que trabalhavam na igreja, muitos padres, sacerdotes, eles não tinham um conhecimento geral de como agir, porque eles não possuíam uma formação. Muitas vezes eles chegavam ao cargo através de um ajeitadinho ali, porque o pai era influente e tudo mais. Agora não, a gente tinha a criação de seminários para formar esses religiosos para eles poderem instruir a população da melhor forma possível. E isso se torna reflexo direto, tá? Na ideia de interpretação bíblica, porque se vocês pararem para pensar também, o luteranismo ele vai dizer que qualquer pessoa poderia, o protestantismo no geral, vai dizer que qualquer um podia interpretar a Bíblia. Isso vai ser um dos argumentos do movimento protestante.
E a igreja vai dizer que não, que a Bíblia deveria ser interpretada só pelos clérigos, porque eles tinham formação para isso, e essa criação de seminários ela serve mesmo para legitimar mais ainda esse argumento, entende? De que só os clérigos é que teriam essa força, assim digamos, né? Algumas práticas da igreja ainda continuaram, infelizmente, mas outras começaram a ter uma transformação. E a gente tem o Index, o famoso Index. Eu recomendo que vocês deem uma olhada maior nisso aí, porque o Index seria a lista de livros proibidos segundo a igreja, o que não deveria ser lido. Nessa lista a gente tem obras renascentistas como de Galileu Galilei, sobre as teorias do geocentrismo. A gente vai estar tendo textos de Dante, a gente vai estar tendo um monte de material de vários artistas que praticamente foram perseguidos pela Inquisição, que a gente vai ver um pouquinho na Inquisição já já, tá? Mas o concílio ele vai ser uma ferramenta de transformação também da igreja. E o Index, voltando para ele traz para a gente toda essa gama de textos aí. Muito material se perdeu, muitos autores a gente nunca vai conhecer, porque o material foi confiscado e queimado pela Inquisição, que a gente vai ver um pouquinho dela já já. Outros materiais a gente só teve acesso a uma parte. Muitos autores famosos do Renascimento a gente só conseguiu ter acesso anos depois, mas infelizmente esse processo de perseguição de pensamento para tentar manter uma doutrina da igreja alinhada com o que se queria acabou sendo um prejuízo a nível intelectual, sabe? Mas são coisas que a gente tem que conviver, nem sempre dá para se preservar tudo e a gente sempre vai ter esses problemas ideológicos na história, mas enfim, tá bem? A gente vai ter a formação da Companhia de Jesus, isso aqui é importante, né? Fundada em 34, mas vai ser reconhecida pelo Papa em 1540, né? Já um tempo depois. A função central da Companhia de Jesus é levar a catequese e as doutrinas católicas para diferentes lugares. Vai ser de fundamental importância para a disseminação da fé católica e apoiada pela Igreja de maneira pesada, porque era um mecanismo para se conquistar mais fiéis. Qual era o lugar naquela época que a gente mais estava tendo pessoas novas para conviver? A América, processo de colonização. Lá tinha um monte de indígena que não sabia nem o que era, ou melhor, não sabia nada de catolicismo ou cristianismo, não sabia nem necessariamente do que se tratava. Então a Companhia de Jesus na América ela teve essa função de catequizar os indígenas. Isso foi bom para os indígenas? Não necessariamente, porque a gente teve um rompimento com as crenças tradicionais desses povos, uma imposição. Muitos indígenas eles eram obrigados a seguir a crença, enfim. A gente teve uma transformação muito grande desses povos. A catequese, na maior parte das vezes, era feita com crianças, e essas crianças na verdade, isso era uma estratégia, porque quando elas crescessem, baseadas naquela fé cristã, iam passar para as próximas gerações, então isso acabou quebrando muitas tradições indígenas que a gente também nunca vai chegar a conhecer por causa dessa imposição do estrangeiro a, como é que eu posso falar, da crença do estrangeiro nessas culturas mais nativas. Mas a Companhia de Jesus ela tem um peso enorme dentro do processo de colonização e outras coisas também que a gente tem. Vai ser outra ferramenta usada pela Igreja Católica para tentar levar a fé cristã para outros espaços, tá bem? E a gente vai ter a Inquisição. Inquisição ou Tribunais de Santo Ofício, tá? Isso é importante para a gente entender. Que vai ser uma instituição criada lá no século XIII, é uma instituição medieval, mas ela se perpetua na história. Ela vai ter uma força maior, um peso maior por volta do século XV, né, nessa 16, por melhor dizer também, com o protestantismo e as ideias renascentistas. Mas a instituição ela nunca perdeu essa sua característica de perseguir crimes de heresia. Sabe? Tudo aquilo que era considerado contrário às crenças da igreja era perseguido pela Inquisição. Então, crenças pagãs germânicas, africanas, indígenas, tudo isso era perseguido pela Inquisição. É aí que a gente tem a ideia de caça às bruxas. Geralmente mulheres solteiras que tinham práticas germânicas, praticavam aquele processo de cura com ervas medicinais e tudo mais, eram perseguidas pela Inquisição, acusadas de heresia. Eu recomendo para vocês um livro, tem até a foto dele, Carlo Ginzburg, né, o nome do autor, o título do livro é O Queijo e os Vermes. Livro muito famoso, fininho, fininho, rapidinho vocês leem
E nele a gente tem a história de Menoque. O cara era um moleiro, trabalhava no moinho, né, para vocês entenderem, e ele é acusado de heresia por causa das coisas que ele saia falando por aí. O livro todo fala do processo o processo de Menoque junto à Inquisição, e ali vocês conseguem entender necessariamente o que era feito, sabe? Além das punições que Menoque sofreu, a gente tinha as sanções também. Necessariamente a Inquisição ela agia de várias formas. Ela passou a ser mais cruel. A gente tinha os chamados autos de fé, onde pessoas muitas vezes eram queimadas por crime de heresia. Além das torturas para as pessoas elas confessarem que eram heréticas ou até para que elas aceitassem o catolicismo como base. Era clara e evidentemente uma imposição religiosa que a gente tinha aí com a Santa Inquisição, tá? Como também ela era conhecida. Tá? E aí eu tenho uma atividadezinha para vocês, eu espero que vocês aproveitem, tá? Coisa rápida, coisa curta, rapidinho vocês fazem. A aula também de hoje foi rápida, tá, gente? Qualquer coisa eu estou aí, mandem mensagens, tirem dúvidas. E continuem participando, tá? Eu estou gostando de ver. Mantenham essa rotina, esse foco. E a gente vai conversando aí com o passar das aulas. Muito obrigado, valeu e até mais.